Obrigada. Boa tarde, então, a todos e a todas. Vamos dar continuidade a esse nosso pequeno comentário sobre as questões do simulado do Enem. Entrando agora na questão 94 de 2011, que refere-se, na verdade, a uma música War, que é do Bob Marley. Nessa questão é importante lembrar que o que favoreceria muito na resolução seria o conhecimento de mundo que você poderia trazer em relação a esse cantor, né? Então, lembrando que o Bob Marley, ele nasceu em 45 e faleceu em 81 de câncer. Ele foi um guitarrista, compositor e cantor jamaicano. Ele é considerado o maior ícone da história do reggae mundial. Foi um excelente tocador de guitarra, percussão e violão. Se você tem o conhecimento das músicas ou então dos posicionamentos pessoais do Bob Marley, essas informações com certeza colaborariam na resolução correta da questão. Por exemplo, é importante lembrar que em suas letras, ele defendia a paz mundial, trabalhando sempre contra as guerras, denunciava desigualdades sociais e denunciava também o preconceito racial. Essa letra dessa música, Warm, na verdade, ela foi baseada num discurso do imperador da Etiópia, chamado Selassie, que faleceu em 75. E ele fez um discurso na Assembleia dos Estados Unidos, e parte desse discurso foi colocada na música do Bob Marley. E nessa música, assim como em outros momentos, alguns pensamentos dele refletem, para que o trabalho dele estava voltado. E isso facilitaria na resposta das questões também. Por exemplo, algumas frases famosas dele. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Ainda, a sabedoria é melhor que a prata e o ouro. Ou ainda, enquanto a cor da pele dos seres humanos valer mais do que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. O dinheiro não pode comprar a vida. Essa citação sobre a cor da pele dos seres humanos, inclusive, faz parte dessa música Warm. Sendo assim, lembrando desse conhecimento e da importância que o vocabulário teria nessa música, por constar algumas palavras de compreensão não tão diretas e simples assim, esse conhecimento de mundo que você poderia trazer para essa questão e o domínio do vocabulário em relação a algumas palavras, o levariam certamente a optar pela alternativa correta. Então, nesse questionamento, o enunciado da questão traz que Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente da sua influência social na música War, o cantor se utiliza da sua arte para alertar sobre a questão a inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Bom, inércia estaria anulado quando nós observamos na última estrofe da música que ele diz: "We Africans will fight", Nós africanos lutaremos. Então, a inércia, do continente diante das injustiças sociais está totalmente descartada. A letra B, a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Essa questão estaria correta, e nós podemos confirmar quando ele diz: "We Africans will fight, we find it necessary". Nós lutaremos enquanto acharmos necessário. Então, essa letra B está claramente correta. A letra C, eu também descartaria facilmente se eu levar em consideração que diz as acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. As diferenças citadas na música referem-se às diferenças raciais e sociais, e não culturais. Em nenhum momento você vê nenhuma palavra semelhante a culture ou qualquer coisa do gênero, então descartaria até pela própria escolha de vocabulário. Na letra D, as discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Na terceira estrofe, percebe-se também claramente que em Angola e em Moçambique, o problema que há
em comum é o sistema de governo injusto. Então, também descartaria, né? E ainda teríamos, na letra E, a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Não são diferenças frágeis, são fortes diferenças sociais e raciais. Ainda cita na música, cidadãos divididos entre primeira e segunda classe, divididos pela cor da pele ou pela cor dos olhos. Então, a fragilidade tem que ser desconsiderada, né? Portanto, a questão correta seria a letra B. Temos ainda a próxima questão, que trata sobre uma tira, né? Ali nós trouxemos algum vocabulário considerado um pouquinho mais difícil nessa questão da música do Bob Marley, né? Para colaborar aí com a compreensão. Na questão 95, temos uma tirinha. E o enunciado da questão, e o trabalho com a tirinha, nos faz pensar que os textos humorísticos, eles são sempre muito bem-vindos em sala de aula, né? Ele é sempre muito bem aceito pelos alunos na hora de desenvolver um trabalho linguístico e um trabalho que explore as características daquele gênero que está sendo estudado, porque ele traz uma forma de refletir sobre os juízos de valores, os preconceitos, enfim, sobre os problemas da sociedade de uma maneira agradável, e chamam a atenção para os aspectos linguísticos que ajudam a provocar o efeito do humor. Esses textos, como a tirinha, eles são facilmente encontrados em revistas, jornais, história em quadrinhos, almanaques. Eles são compostos por linguagem verbal e não verbal, havendo ligação entre as imagens e entre aquilo que está escrito. São textos sempre presentes em diferentes tipos de prova, como vestibular, Enem e outras. Tá? Então, nessa questão, a gente observa no enunciado que diz: a tira, definida como segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? E aí nós temos que observar bem, né, a expressão dos componentes da tirinha, do Garfield e do John, o que está escrito, né, e as bolinhas que ligam o Garfield ao balão, mostrando o pensamento dele, não a fala, para poder compreender qual seria a resposta correta. E aí analisaríamos a letra A, que diz: John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabe disso. Não, quando ele se refere a Garfield falando, você lembra dela, né, aquela que era maluca, observa-se que ele acha que o Garfield conhecia, sim. Não era alguém a quem ele não tivesse tido acesso. Portanto, anulada essa questão. A letra B. Jodelle é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Também não, porque a gente percebe pelo pensamento do Garfield que ele sabe que houve mais do que uma namorada. Então, dessa forma, eu anulo essa questão também. A letra C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é o amigo. Essa afirmação não está presente em nem das expressões dos desenhos, né, dos quadrinhos da tirinha, e nem em nenhuma escrita. Então, por si só, se anula. Letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais do que uma como maluca. Exatamente. O efeito de humor encontra-se nessa opção, pois, na opinião de Garfield, mais do que uma das namoradas de John é maluca, né? E representa-se bem isso no último quadro, onde aparece o pensamento do Garfield. You have to be more specific. Você tem que ser mais específico, quer dizer, qual das malucas você se refere, né? Essa seria a questão correta. E a última, John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Não, John não compreende a expressão de Garfield. Então, ou seja, essa também é uma questão, uma opção descartada. Observe que é importante perceber nessa tirinha, né, que ela dá conta, ela corresponde a dois itens da matriz de referência do Enem,
que é associar vocabulário e expressões de um texto de Enem ao seu tema, né? E relacionar um texto em Enem às suas estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Ou seja, as tirinhas têm um uso social específico, como texto de humor, encontrado sempre em revistas, jornais, é característico dessa esfera social. É dessa forma, né, analisando o gênero e a sua circunstância de uso, é que nós conseguimos compreender melhor os textos que passam em nossas mãos. Então, diante desses comentários que nós fizemos das questões referentes ao Enem, só gostaríamos ainda de complementar dizendo que, provavelmente, né, o que será solicitado do aluno para o Enem em 2012, quais são os itens que nós precisamos dar conta para que possamos ter sucesso em uma prova. Primeiro, ou não exatamente ordenadamente, né, mas um dos itens, compreensão textual, vocabulário, os aspectos culturais dos países que falem, né, a língua estrangeira, os temas atuais sobre o que está acontecendo no mundo, como questões ambientais, sustentabilidade, política, etc. Os gêneros textuais normalmente explorados, como cartoons, charges, propagandas, letras de músicas, recortes de notícias, etc. Acreditamos que, se o aluno estiver apto, né, com condições de compreender os textos, dominar o vocabulário necessário para essa compreensão, lembrando sempre que o vocabulário é interessante em relação a palavras-chave, aquelas palavras que nos permitam compreender o sentido integral e total do texto. Não perdermos tempo tentando traduzir palavra por palavra, isso não é necessário, não se faz e não se aprende língua dessa forma. Conhecendo os aspectos culturais, ou seja, as questões como essa citada há pouco, sobre o tempo, que é uma característica cultural do britânico, lendo muito sobre temas atuais, sobre o que está acontecendo, né, sustentabilidade, questões ambientais, olhando diversos gêneros, como cartoons, charges, propagandas, acreditamos que, dessa forma, o aluno estará se preparando, né, para ser bem-sucedido numa prova do Enem. E ainda damos algumas dicas, né, que consideramos que talvez possa ser interessante e colaborar para que vocês tenham um resultado positivo. Inicialmente, leia todas as questões, pois assim você já tem uma ideia do que se trata o texto. Então, faça a leitura do texto, observando atentamente as ilustrações e outros recursos gráficos quando houver, pois podem conter informações importantes. Fique esperto e analise o que eles representam no contexto em que estão inseridos. O importante, ainda, frisamos novamente, é compreender o sentido do texto, apoiando-se na compreensão de palavras-chave e não tentar traduzi-lo. Se encontrar palavras desconhecidas, não se atenha a elas. Tente entender o texto como um todo. Cuidado com os chamados falsos cognatos, ou seja, aquelas palavras que parecem, mas não são. Esteja atento para que elas não confundam a sua compreensão textual. Pratique em provas antigas do Enem e faça simulados, sempre marcando o seu tempo. Acreditamos que, dessa forma, você estará se preparando, né, para que você tenha sucesso, atinja o seu objetivo. E nós encerramos também, né, essa conversa rápida aqui, sugerindo que vocês leiam muito revistas como Speak Up, sites de jornais, inclusive sites de jornais internacionais, né, como Time e assim por frente, a BBC também. E, dessa forma, com essas dicas e essa análise rápida, esperamos ter contribuído para a sua preparação, né, pois a prova de LEM, de língua estrangeira e inglesa, do Enem, se baseia e se pauta normalmente nesses itens citados. Muito estudo para todos e sucesso também. Muito obrigada. Espero que vocês gostem, tenham gostado das dicas. E boa tarde. Agradecemos a professora Nilva, também a professora Cleci, por suas explanações, que com certeza são muito importantes para a sua preparação para as provas do Enem no final do ano. E convidamos você, aluno,
para que conheça os demais vídeos de outras disciplinas que estarão disponíveis no portal Dia a Dia Educação,